Oiê, aqui é a Jana, esse é o canal Jana Livrano e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da autora Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu li no Kindle e eu gostei muito desse livro, muito, muito, muito mesmo. Antes de mais nada, nos primeiros segundos do vídeo, eu já quero recomendar ele fortemente, porque é um livro que tem o poder de fazer você rir e chorar, e também de refletir sobre a vida. Então, assim, a autora acertou em cheio ao escrevê-lo e eu gostei mais ainda porque é um livro muito biográfico. Ela relata a sua própria experiência. Ela é uma médica especializada em cuidados paliativos. E vamos lá. Por que eu comecei a ler esse livro? Eu fiz até um vídeo recentemente aqui no canal. Eu perdi um grande amigo meu há uns meses atrás, um irmão de alma. E como sempre na minha vida, eu busco conforto nos livros, sendo eu estando muito feliz ou muito triste, ou precisando refletir sobre algum assunto, eu sempre busco livros que falem sobre o tema. E eu li uns livros recentemente sobre luto, esse foi um desses, que me trouxeram algum tipo de conforto. É claro que a gente não tem um conforto específico, né, para um tema tão doloroso como esse, mas esse foi um livro que me fez refletir muito sobre a minha vida, especificamente, sobre escolhas que a gente faz ao longo dos tempos e sobre como as pessoas que estão inseridas ao nosso redor, que fazem parte da nossa trajetória, da nossa vida, elas nos marcam de forma definitiva e como é importante você oferecer e entender o que é a morte, o que é um cuidado paliativo, quando você tem essa possibilidade de acompanhar, de amenizar a dor de alguém de alguma forma. E eu gostei muito, muito desse livro. É assim, um livro muito sensível, muito bem escrito e que, como eu já mencionei, traz muitas reflexões. A autora, ela começa o livro com esse questionamento toda vez que ela dá até um exemplo, toda vez que ela vai em algum lugar socialmente, né, uma festa, por exemplo, e alguém pergunta: "Ah, o que você faz?" "Ah, eu sou médica." Aí fica todo mundo: "Ah, mas qual a sua especialidade?" E quando ela fala que trabalha com a morte, que ajuda as pessoas a morrerem, vira um silêncio, ninguém ouve um pio, porque é um assunto que, apesar de todo mundo saber, e essa será a única certeza da vida, que um dia nós vamos morrer, é um assunto que ninguém gosta de falar. Morte é um tema extremamente delicado e que as pessoas não falam, não conversam, não refletem sobre ele, o que é uma pena, porque, como eu pude perceber ao longo da leitura desse livro, é um assunto triste, doído, é cruel até muitas vezes a gente parar para pensar sobre isso, sobre perder alguém que amamos, mas é algo que precisa ser discutido e algo que precisa ter um acompanhamento. Por exemplo, se você tem uma doença terminal e você sabe que você vai morrer, você ter uma rede que te apoia e um cuidado é completamente diferente do que você se sentir completamente abandonado. Então, é um livro assim que nos faz refletir muito sobre todas essas questões, né? Como eu disse, a autora vai fazendo uma reflexão do que foi a vida dela, ao longo da vida dela, durante todo esse processo também, para que ela própria aceitasse que ela trabalha ajudando as pessoas a morrerem, que essa é a profissão dela. Sabe aquela coisa de você pensar em médico, ah, o que o médico faz? Um médico salva vidas. Agora imagina você ser um médico que ajuda as pessoas a morrerem. É contraditório e surreal. Até para ela mesma conseguir aceitar esse processo e falar: não, sim, eu sou uma médica, mas eu ajudo as pessoas a morrer. Eu dou mais dignidade à morte, por assim dizer. Então, ela, ao longo dos capítulos, ela vai comentando como foi esse processo e como foi um processo também dela reconhecer sua própria existência, reconhecer e viver mais verdadeiramente, mais intensamente, mais plenamente, talvez seja a palavra mais adequada, sua própria vida. Porque fica muito presa, acho que todos nós, eu mesma, me identifico muito com isso, que é ficar presa num looping de trabalho, e trabalho, estudo e trabalho, e você tenta encaixar coisas sociais no meio, e você chega no final do dia assim, exausta, 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 mas é um tipo de cansaço
que uma noite de sono não resolve. É um tipo de cansaço assim que vai além do cansaço físico, é um cansaço da mente, um cansaço da alma, eu costumo dizer. Que é uma exaustão assim tão grande, mas não é que o seu corpo está cansado, que o seu dia foi longo. É que você está tendo uma vida longa no sentido de que você não está dedicando seu tempo às coisas que verdadeiramente lhe fazem bem. Não sei se eu fui clara ou se ficou extremamente confuso. Mas eu acho que deu para entender essa discussão que eu estou querendo levantar. Eu vou ler algumas passagens do livro que me marcaram muito, que eu selecionei aqui, para dar um pano geral também de como a autora se expressa e como ela descreve tão bem todos esses pontos que eu estou levantando. Fiquei bastante, o capítulo se chama Cuidar de Quem Cuida, e ela diz o seguinte: parece que cai bem socialmente dizer que você não teve tempo de almoçar, não teve tempo de dormir, não teve tempo de mexer seu corpo, de rir, de chorar, não teve tempo de viver. A dedicação ao trabalho parece estar ligada a um reconhecimento social, a uma forma torta de se sentir importante e valorizado. Tudo à sua volta tem a obrigação de entender que o mundo só pode girar se você estiver empurrando. Isso foi doloroso até de ler, no sentido de que uma frase que eu li há um tempo atrás e de volta e meia volta na minha cabeça fala assim: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. E é bem isso que ela tá dizendo. É bonito, né, muito entre aspas, você falar: ai, meu trabalho tá uma correria tão grande, eu não tive tempo de almoçar, não tive tempo de tomar café, não tive tempo de parar, não tive tempo de ir no banheiro. Isso não é normal, isso não é legal, isso não faz bem. Isso não significa que você seja uma boa trabalhadora. Isso significa que você está extremamente sobrecarregado. E eu me identifiquei porque eu me sinto assim muitas das vezes no meu trabalho. E não é uma coisa boa, não é algo a se orgulhar. É algo até que eu vejo como errado, erradíssimo e um sinal de alerta, de olha, tá totalmente errado. As coisas precisam ser revistas para que você consiga chegar no final do dia com aquela sensação de trabalho feito, não com uma sensação de exaustão. Meu Deus, eu não posso ir embora porque eu tenho ainda 1 milhão de coisas para fazer. Passei o dia girando e não fiz nada. É completamente diferente essas duas sensações e situações. Outro trecho que eu separei é que ela fala sobre o que é o conceito do médico, né? Aquilo que eu comentei sobre o médico ter sempre aquela mentalidade de que ele nasceu para tratar, para fazer viver, não para deixar morrer. Ela diz o seguinte: o médico que foi treinado sobre o conceito ilusório de ter poder sobre a morte está condenado a se sentir fracassado em vários momentos da carreira. A infelicidade é uma presença constante na vida do médico que só aprendeu sobre doenças. Já aquele médico que busca o conhecimento sobre cuidar, com o mesmo empenho e dedicação que leva para o curar, é um ser humano em permanente realização. Porque, imagina, eu sou engenheira civil, não tem nada a ver com medicina, mas eu acompanho muitas coisas relacionadas ao tema, gosto muito de livros escritos sobre médicos. Drauzio Varela tá aí, é um campeão na minha estante. E ao ler essa passagem, eu percebi muito sobre essa diferença que ela fala de cuidar e curar, né? Você cuidar de um paciente, você fazer de tudo para que ele não venha a ter um óbito, é, e você só curar é completamente diferente. Você está com aquela ferramentazinha, não, eu tenho que salvar esse cara, não pode deixar ele morrer e tal, beleza. Mas você ter essa visão de que a morte faz parte do processo, faz parte da vida humana, acho que traz até um alívio na carga que se coloca, na responsabilidade que se tem. Em um capítulo especialmente inspirado do livro, que se chama Empatia ou Compaixão, olha o título desse capítulo, ela diz o seguinte: não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencê-la. É uma citação que a autora faz e ela se refere a você ter coragem de enfrentar aquilo que está sentindo. Ela comenta sobre muitas vezes ela encara o desafio da família não querer contar ao próprio paciente o que ele tem, o que ele está sentindo, o que ele vai enfrentar, ou que ele mesmo vai vir a falecer.
E às vezes você tira da pessoa a vivência de escolher o que ela quer e como ela está se sentindo. E você tirar esse poder de escolha de alguém pode parecer a você como estar poupando a pessoa, mas ao mesmo tempo você está enfraquecendo ela no sentido de que você está renegando a força que ela pode ter. Então eu achei isso daqui muito interessante, mas é muito difícil. Uma coisa é a gente falar sobre isso, mas vivenciar é outra história, é completamente diferente. Nesse mesmo capítulo, Empatia ou Compaixão, ela diz o seguinte: a empatia permite que nós nos coloquemos no lugar do outro e sentimos sua dor, seu sofrimento. A compaixão nos leva a compreender o sofrimento do outro e a transformá-lo. Por isso, precisamos ir além da empatia. Todos nós precisamos de pessoas capazes de entender nossa dor e de nos ajudar a transformar nosso sofrimento em algo que faça sentido. É particularmente bonito essa passagem, justamente como ela termina esse capítulo, Empatia ou Compaixão, porque é uma reflexão não somente para a hora da morte, mas para todos os momentos. Você sentir compaixão por alguém, você ter empatia por alguém e ajudar essa pessoa em um momento difícil, não é simplesmente carregar ela nos braços e lhe tirar dessa situação. É fazer com que ela aprenda a lidar com o que está acontecendo, a lidar com sua dor. E é um dos aprendizados mais valiosos da vida. Gente, não morremos somente no dia da nossa morte. Morremos a cada dia que vivemos, consciente ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morremos antes da morte quando nos abandonarmos. Morreremos depois da morte quando nos esquecerem. Só de ler novamente já vem aquela emoção, aquela vontade de chorar mesmo, porque é extremamente bonito isso e é algo que eu acredito piamente. Que as pessoas só morrem quando elas são esquecidas, quando elas permanecem em lembranças, permanecem sendo honradas pela gente, elas continuam vivas e continuam presentes na nossa história. Então, mais uma vez, é um livro encantador. A morte é um dia que vale a pena ser vivido, com discussões profundas, interessantes, super válidas e que eu acho que é uma experiência que todos deveriam tentar e praticar. Conversar sobre a morte, conversar sobre a vida. Eu acho que morte e vida, eles não são opostos, no fim das contas. Eles são complementares. Um vem do outro, né? É um ciclo verdadeiramente. Então, eu acho que esse é um livro essencial. É um livro que eu gostei muito, me trouxe conforto, como eu falei, e a autora tem uma sensibilidade ímpar para falar sobre o tema. E recomendo demais, demais da conta. Leiam esse livro. É isso. Fiquei até com a voz embargada no final do vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Me conte aí o que você achou. Se você já leu esse livro, me conte suas experiências também. Muito obrigado por ter assistido. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!